Eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. Por gentileza da TV Vila Velha, o programa Quarta Dimensão alcança seus lares, sintonizado com os evangelhos. Jesus disse ao paralítico curado por ele: não peques mais, para que não te aconteça algo pior. João 5, verso 14. Enquanto os saduceus negam a lei do karma, o mestre a confirma. Pregadores levianos proclamam: nós curamos a doença, e a doença não volta. Jesus adverte que a doença do paralítico poderia voltar. Ainda pior. Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para Ele todos vivem. Foram palavras de Jesus em Lucas 20, versículo 38. Saduceus modernos discordam do próprio Jesus. Defuntos de milhares de anos dormem, contrariando a notícia trazida pelo Mestre, porque todos vivem. Alguém aceitará que múmias apodrecidas vivem? Tema de hoje será: espada saindo da boca do Cristo. O evangelista Lucas registrou palavras desconcertantes, que até mesmo estudiosos mostram dificuldades para interpretá-las. E o assunto fica ainda mais complicado quando descobrimos que tais recomendações foram feitas por Jesus. Escutem suas palavras. Agora, porém, aquele que tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a capa e compre uma. Palavras de Jesus em Lucas 22, versículo 36. Vender capa e comprar espada, meus amigos. Como poderemos entender tamanha reviravolta? Terá o mestre aderido ao primado da violência? Este texto tem sido evocado pelos defensores da guerra. Para espalhar a verdade não importam os meios, apregoam modernos inquisidores. E o velho argumento reaparece. Espada e violência podem ser usadas em favor das almas. Os fins justificam os meios, exclamam sectários, fanatizados, repetindo Maquiavel. Jesus recomendando a compra de espada torna-se argumento para os arautos do crime. Aliás, até os próprios discípulos entram na controvérsia, exibindo inocentemente duas espadas, que representariam duas espadas diante do poderio de Roma. Pelas entrelinhas, imaginamos a ilusão estampada no rosto das crianças grandes, que foram seus discípulos. Da mesma forma como presenciaram multiplicados pães e peixes, eles desejam multiplicação de espadas. Pôncio Pilatos e os legionários romanos sentirão a força do nosso exército. Eis o slogan insistentemente acalentados por eles. Esta era
a aspiração dos 12 assessores de Jesus. O Messias sempre fora aguardado pelos judeus como rei. A missão principal do Cristo, no sonho de todos, era expulsar os romanos, se levarmos em conta a tradição judaica. Na própria Anunciação, o anjo Gabriel apontou Jesus como rei. Eis que conceberás e darás à luz um filho, que será chamado Jesus, disse o emissário celestial a Maria. Este será designado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono do seu pai Davi, e o seu reinado não terá fim. Lucas 1, versículos 31 a 33. Tinha raízes, portanto, a crença de que o Messias reinaria. Todas as gerações de judeus nasciam e cresciam alimentando este sonho. A resposta de Jesus, porém, diante das duas espadas, não passou de lacônico: basta. Lucas 22, versículo 38. Este basta poderá ser interpretado de 1000 formas diferentes. Este basta, no meu entendimento, é resposta mostrando insatisfação com o precário aprendizado dos discípulos. É a conclusão que as entrelinhas nos forçam a entender. Só o futuro e muitos percalços poderiam ensiná-los. 3 anos de convivência diária não conseguiram colocar a não violência como prioridade em suas vidas. Neste basta que Jesus pronunciou, percebemos que ele queria simplesmente dizer: deixem para lá, algures vocês entenderão. Nem que seja daqui a 1000 anos, deve ter pensado Jesus, aborrecido com a pequena disposição daqueles 12 homens. Imaginem a paciência do Nazareno, suportando tamanha ausência de discernimento e bom senso. Ou alguém acha suficiente apenas 2 espadas para vencer as legiões romanas? Onde colocaremos a não violência de Jesus neste arsenal de insensatez e de cérebros vazios? A decepção do mestre se encontra plenamente justificada. Não há tatu que aguente tamanha ausência de entendimento. Aliás, esta imagem da espada simbólica não é inédita. Em Apocalipse 19, versículos 11 a 15, encontramos texto que também favorece este tipo de expectativas. Eis que surge cavalo branco, e sai da boca do cavaleiro espada afiada com que fere os povos. Vocês acham possível o Cristo distribuindo golpes de espada e ferindo pessoas? Por acaso vocês não concordarão comigo de que tal coisa seria completo absurdo? Ocorrências anteriores afastam dúvidas a este respeito. Não há, não houve, nem haverá algo no que concerne ao Nazareno que possa
suscitar a mais leve suspeita. O próprio Jesus censurou Simão Pedro quando este cortou a orelha de Malco. Jesus disse: todos os que ferirem pela espada serão feridos. Mateus 26, versículo 52. E tomando a orelha sanguinolenta, o mestre a recolocou no mesmo lugar e sarou a ferida do guarda. Esta atitude de Jesus desautoriza procedimentos agressivos. Adeptos de agressão como remédio não entendem. Decretos justificados como violência profilática, na opinião de brucutus modernos, são oferecidos como cláusulas seguramente eficientes. E eles se apoiam nas frases da Bíblia: venda a sua capa e compre espada. De sua boca sai espada aguda com que fere os povos. Os amantes de guerras colecionam tais argumentos. De minha parte, acho que a explicação se encontra na palavra boca. Alguém já imaginou uma cena? Guerreiro segurando a espada na boca? Isso não faz o menor sentido, amigos. Neste caso, como explicar a espada que sai da boca do Cristo, conforme Apocalipse? É claro que não poderemos interpretar pela letra. Teremos que procurar o simbolizado atrás do símbolo. Da boca do Cristo escapam advertências do Evangelho. A espada corta dos dois lados. No dia do juízo final, ela representará exílio para uns e vida abundante para outros. O duplo sentido aparece nos dois lados afiados. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos vocês para acessar o nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza de bons amigos. E não esqueçam as centenas de palestras no YouTube e no Facebook, Live TV PG, dia e noite, à disposição de vocês. Único clique abrirá dissertações esclarecedoras sobre os mais diversos assuntos. As páginas Getúlio no YouTube, constantes do site, estão linkadas em lista de palestras. Escolha dentre elas, meus amigos, clique, aprecie e divulgue para seus amigos. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o conteúdo se encontra no Facebook Live TV PG. Procure as palavras Quarta Dimensão nos quadradinhos das ofertas e o Getúlio aparece. Parabéns e agradecimentos aos amigos Fernando e Zube pela preciosa colaboração. E na sequência o nosso tema: espada saindo da boca do Cristo. O Pai Celestial é extremamente misericordioso. Mas nunca esqueçamos que Ele também é justiça. Para quem realiza a justiça, o Evangelho é salvação.
Para o injusto será expulsão para expiação noutro mundo. Alguém me disse alhures, ninguém imagina o peso da sentença do Cristo juiz. Ele se referia ao processo incontaminado e perfeito, longe de qualquer impunidade. Será preciso enquadramento milimétrico para ser promovido. Para os não enquadrados ao gabarito exigido pelo alto, restará o exílio e o recomeço do zero. Este gabarito, no entanto, possui aspectos que cabe ao cristão discernir quanto à intensidade e à oportunidade de sua aplicação. Competição entre mocinhos e bandidos será espetáculo inevitável nas cidades e nos campos, nos tempos do fim. É o que já estamos assistindo todos os dias e que estão sendo registrados em notícias policiais todo o tempo. Alguém surpreende rapaz forte agredindo idoso. O idoso não tem condições de se defender. Será lícito fechar os olhos em nome da nossa disposição de evitar confrontações? O máximo que o gabarito exige é moderação na intervenção. Exageros rebaixariam o defensor ao nível do culpado. O seguidor do Evangelho, embora continue pacifista, na disposição de ânimo, se obriga a defender velhos, crianças e mulheres. Ninguém poderá se omitir diante do grito da irmãzinha violentada, nem do marido covarde surrando a esposa. Longe de nós o ditado célebre: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A presença pouco bem-vinda da espada foi tolerada para dissuadir maus instintos criados por este clima de insegurança geral. Vejam que Jesus silenciou diante de Pedro no aspecto de carregar objeto cortante. Jesus já percebera, mas se manteve calado e nada disse. Somente o ato violento do apóstolo contra Malco foi censurado e corrigido pela imediata reposição da orelha decepada. O profeta Isaías mostrou vontade expressa de Jeová quando decretou: repreendei o opressor, em Isaías 1, verso 17. Ora, todos sabem dos perigos que cercam os protetores dos mais fracos, quando censuram brucutus modernos. Por menos que reprovações brandas, criminosos matam. Às vezes, uma simples palavra, o criminoso acaba com a vida do outro. Por isso, as leis divinas vão se modificando para prevenir temporárias dificuldades de relacionamento. Cada fase evolutiva exige tipo especial de legislação. A espada, no entanto, deve ser mais precaução do que arma. Semelhante ao soldado, o cristão deverá possuir idêntica disposição, igual entusiasmo e crença na imposição da justiça. Percebam que no primeiro texto, Jesus se despediu dos discípulos. Eles ficariam sozinhos, eles ficariam órfãos. Até ali o Nazareno fora líder e porta-voz daquele grupo.
Até ali os apóstolos o seguiram, desobrigados de tomar decisões. Confiantes no Mestre, eles viveram todos aqueles anos de cuca fresca. Para a direita ou para a esquerda, eles caminhavam, mas era Jesus quem traçava o rumo. A cruz do Calvário surgiu como pedra no caminho para separá-los. Eles ficaram sem a presença física do pastor celestial. Teriam que seguir suas próprias diretrizes. Seriam forçados a adquirir têmpera de aço, caçados e supliciados pelos perseguidores. A espada recomendada pelo próprio Mestre suavizou o impacto da dupla responsabilidade com eles próprios e com suas famílias. Quando supliciados, pessoalmente, eles se entregariam ao carrasco sem resistência. Quando ameaçados e seus familiares, porém, eles precisavam de algo mais persuasivo. Tinham que usar o indesejável para a defesa dos entes queridos. Vejam que Deus se obriga, em algumas circunstâncias, a permitir estatutos cruéis, temporariamente, para ajuste. Nos tempos de Moisés, era costume aceito e bastante usado que os maridos rejeitassem as esposas por motivos reais ou imaginários. Eles trocavam uma de 40 por 2 de 20. Quando Jesus defendeu elos indissolúveis para os casamentos, alguns fariseus o interrogaram. Será lícito ao marido repudiar suas mulheres por qualquer motivo, mestre? E Jesus lhes disse: não tendes lido que Deus os fez homem e mulher? Assim deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão carne única. O que Deus uniu, não separe o homem. Mateus 19, versículos 3 a 6. Retrucaram os fariseus, confiados na autoridade de Moisés. É sabido que Moisés sempre concedeu carta de divórcio e de repúdio. E o Mestre lhes disse: Moisés permitiu o repúdio por causa da dureza dos vossos corações. Mateus 19, versículos 7 e 8. Tanto a espada recomendada por Jesus, quanto a dureza de coração recomendada por Moisés, representaram operações emergenciais, temporárias. Aquilo não tinha durabilidade. A espada para sustentação de status protetor e o repúdio das esposas para evitar o assassinato delas. As leis e preceitos divinos acompanham um calendário evolutivo e perdem validade quando esgotados e superados. Usuários de tais remendos que se servirem deles com más intenções de corpo mole serão identificados e punidos no dia do juízo final. Aquele que tentar fugir da lei divina acabará esmagado por elas. A espada que sai da boca do Cristo fere os povos, define represálias contra enganadores. Não adianta gritarem: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos tantos milagres? A resposta de Jesus será inexorável: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós
que praticais iniquidade. Mateus 7, versículos 22 e 23. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Atingimos o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Na epístola de Judas Tadeu, descobrimos anjos maus, aguardando sentenças do juízo final. Anjos que abandonaram seu domicílio, Deus os mantém presos em algemas para o julgamento do grande dia. Judas Tadeu, capítulo único, verso 6. Estes defuntos dormem, no dizer de saduceus. Não, a minha opinião é outra. Mas no dizer de saduceus, eles dormem. Então eu faço uma pergunta. Se eles dormem, por que algemas? O sono prolongado, esse sono que acontece milhares de anos, impediria fugas. Por que então as algemas? Se os mortos dormissem, algemas seriam obras insensatas. Entre linhas recolocam a verdade nos trilhos. Tais ideias materialistas, meus amigos, só convencem os que sediam vida no corpo físico. Nós, a sede da vida, para o nosso entendimento, é no espírito. O corpo não representa nada na ordem do dia. Algemas eternas, meus amigos, algemas eternas só são colocadas em espíritos irrequietos que nunca morrem, porque são imortais e vivem sem morte alguma. Saduceus modernos terão que corrigir suas Bíblias, escrevendo também diferente naquela entrega do Espírito de Jesus para Deus, porque eles terão que corrigir as Bíblias deles dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu fôlego. Imaginem que ridículo que seria. Lucas 23, 46. E agora a continuação do tema: espada saindo da boca do Cristo. Percebam que até mesmo gente da copa e cozinha receberá cartão vermelho, amigos. Estes foram premiados com o dom de cura, fizeram milagres, mas cobiçosos permutaram carismas por dinheiro vivo, venderam seus dons. Realizar prodígios com segundas intenções acarretará rejeição por parte do Cristo. Quem bate no peito, se intitulando apóstolo, e não entrega de graça o que de graça recebeu, amargará menosprezo dele, do Cristo. Escutará a voz de Jesus dizendo-lhes: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que obrais iniquidade. Dons de milagres, meus amigos, são empréstimos divinos que proporcionarão degraus de ascensão. Realizar milagres por dinheiro ou por qualquer outro interesse, no entanto, será exemplo de consequências inexoráveis. Aquela espada que sai da boca do Cristo cortará na raiz o balcão de comércio dos interesseiros. Nunca vos conheci, será o desabafo do Cristo. Ninguém se iluda julgando que prodígios salvam.
Quanto mais apetrechado se tornar o milagreiro, maior será o rigor do seu julgamento. A quem muito foi dado, muito será pedido. O assédio de espíritos obsessores também será maior. Pedrinho Garcia era curandeiro numa pequena cidade lá do nordeste do Brasil. Ele fazia desaparecer dores de cabeça na hora. Passava as mãos sobre o rosto de crianças e as dores nos dentes deixavam de incomodar. Benzia casas com arruda, carvão aceso e fumaça de incenso, e casais se harmonizavam. Ninguém alimentava dúvidas. Aquele homem era emissário do Deus eterno, na opinião unânime dos conterrâneos. Aquele homem era santo, diziam todos. Certa manhã, todavia, a verdadeira história de Pedrinho Garcia viu-se revelada como tragédia. O curandeiro foi encontrado morto na cama de solteiro em que dormia. Ao seu lado, também morta, menina de 15 anos que Pedrinho Garcia seduzira. Isto justifica palavras de Jesus para certos milagreiros perversos no dia do juízo final. Afastai-vos de mim, todos vós que obrais a iniquidade. Nunca devemos esquecer que nem tudo que reluz é ouro. Pedrinho Garcia, se não fosse surpreendido pela estranha morte, continuaria impune, violentando menores. Só Deus e o seu Cristo são capazes de discernir o grau de progresso espiritual dos viventes. Ninguém se iluda com aparências e ainda menos com histórias contadas por gabolas de carteirinha e crachás. Santidade não se concretiza por vias burocráticas, não. Fenômeno estranho está ocorrendo, meus amigos. Apresentando-se como exemplos de virtudes, grupos de arrecadadores se intitulam guias planetários. Agora já não são do Brasil, são do planeta inteiro. E se dizem renascidos, farinhas e outros sacos estufados de presunção e de vaidade. Mais de centenas de nações já estão sentindo a sensacional mudança, dizem eles, mergulhados no gozo de uma terra prometida antes do tempo, antes do calendário destacar a reforma. Contrariando opinião pouco séria, enxergamos nações em crise econômica e financeira. Povos cada vez mais pobres têm sido alcançados por incêndios, chuvas torrenciais e viroses ainda sem remédios. Isto justifica que o Cristo venha com a espada na boca e coloque ordem neste caos religioso e social em que nós vivemos. O Evangelho da Justiça será bem-vindo, sim, para expulsar os maus. E já que tanta gente gosta da Bíblia, nós lembramos Paulo. A ninguém pedi prata nem ouro, essas minhas mãos me sustentaram, a mim e aos meus companheiros. Atos 20, versículos 33 e 34. O desapego de Paulo, porém, não tem sido muito apreciado, não. Imaginem vocês o desconforto do espírito de Paulo vendo esses sacos de contribuições circulando por aí. O apóstolo foi absolutamente claro. Ele explicou com todas as letras para ser compreendido. Eu não tenho me servido dessas benesses. Preferia morrer antes de que me privassem
desta glória. 1 Coríntios 9, versículos 14 e 15. Vocês já devem ter percebido, meus amigos, que nenhum pregador lembra esse desabafo de Paulo. Isso foi esquecido. Paulo dizendo que preferia morrer a se aproveitar do Evangelho é algo que não agrada a arrecadadores. A sede de lucros obstrui orelhas pouco interessadas. Vocês já fizeram ideia do poder enorme deste Deus cofre? Infelizmente, os templos estão sendo profanados, como aconteceu nos tempos de Jesus. Esquecido o puxão de orelhas, dado nos vendilhões antigos, os modernos desenvolvem idênticas práticas. Estamos próximos da hora da verdade, porém, embora contrariando sua vontade de exercer misericórdia, no dia do juízo final o Cristo terá que pisar o lagar da ira de Deus. O Cristo terá que vir de espada na boca com o evangelho da salvação. Este é de salvação, sim. Apocalipse 19, 15. Foi para isto que Jesus se tornou nosso Cristo planetário. Como comandante supremo, ele abrirá os portais da transição e dará a cada um segundo suas obras. O planeta Terra entrará em trabalho de parto. Protagonista dessa profecia, o Evangelho será transformado na espada que sai da boca do Cristo. Observem que a espada tem 2 gumes, ovelhas e cabritos. E neste ponto, amigos, vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite mais os seguintes programas: Alerta Total com André Cesarepa, Olhares com Anderson Pedroso, Transformando Vidas com o pastor Edson, Carro em Casa com Odine Carneiro e o Infantil Mundo da Alegria com Janaína de Oliveira. E já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como cavalo de raça. E recoloquem na agenda, sexta-feira é o nosso dia de encontro. A partir das 15h30 das sextas-feiras, sempre estaremos aqui na TV Vila Velha, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira focalizaremos outro assunto ligado à Bíblia e aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: espada saindo da boca do Cristo. Filhos dos homens, diz o salmista, os dentes são armas e setas, e a língua espada aguçada. Nessas palavras do salmista, nós obtemos a confirmação da nossa tese: sua língua espada aguçada. O Evangelho como espada neutraliza perversidades. Quando estudamos Bíblia na sua parte inspirada, sem sectarismos ou ideias preconcebidas, as entrelinhas nos esclarecem. O livro sagrado, como espada na boca do Cristo, se define por si mesmo
Neste lado não existem contradições. Os arautos do crime, porém, não sossegam. Certas guerras são santas, dizem eles, e apelam para Jeová, apelidado Deus dos exércitos. Não concordamos com guerras santas. Dona Marocas era velhinha, muito velhinha, curvada e trêmula, mas ainda se mantinha agressiva e enérgica, especialmente em matéria religiosa. Na Semana Santa se enclausurava, cobrindo o corpo com 7 véus negros. Marocas permanecia em rigoroso jejum na Sexta-feira Santa. Sua casa parecia velório, de cortinas fechadas e tudo mais. No interior da residência, todos se comunicavam com gestos e sinais. Silêncio obrigatório. Empregada nova. A menina Sônia não fora informada. Em plena Sexta-feira Santa, Sônia saiu de tamanco pela casa, pisando forte. Ploque, ploque, ploque. Dona Marocas, assombrada com o sacrilégio, muniu-se de chicote e castigou a pecadora. Isso é para que você aprenda a respeitar o Senhor morto, bradava Marocas, furiosa pelo desrespeito. Terminado o castigo, Marocas implorou perdão ao crucificado pelo incidente, prometendo demitir Sônia logo em seguida. Sônia demorou bastante para entender o castigo. Ninguém informara que andar de tamancos fosse proibido. O fato é que desde Caim e Abel, meus amigos, o ser humano vive armado. Em todos os livros sagrados, vemos o perverso tentando justificar grosseria. Guerras maiores e guerras menores sempre existiram. Se a guerra fosse solução, o mundo já teria se transformado em paraíso. Se nosso planeta ainda não se tornou paradisíaco, o grande culpado é a violência. Expulsando os violentos no juízo final, o Cristo juiz transformará nosso mundo em nova terra, paradisíaca. Será quase um paraíso. Afinal, a profecia de Jesus no Sermão da Montanha foi claríssima. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 5. É lamentável, amigos, a nossa incompreensão de que violência atrai violência. Há muito tempo, mensageiro ofegante, coberto de poeira, apresentou-se na corte do imperador da China. Trago notícias desagradáveis, majestade. Horda de mongóis invadiu as férteis planícies de Longshao. O imperador, num acesso de raiva, matou com as próprias mãos o portador da notícia. Todos os generais e ministros foram convocados para a reunião de emergência. Abalaram-se as estruturas do império. O povo chorava nas ruas. A guerra se afigurava irreversível.
Os militares já traçavam estratégias para massacrar os invasores. O ministro das Finanças calculava as despesas para a movimentação de tropas. Sacerdotes imploravam o favorecimento dos deuses. Foi nesta altura que velho mandarim, curvado ao peso dos anos, lançou-se aos pés do imperador e lhe disse: sol que nos ilumina, se eu tivesse a grandeza do teu poder, não guerrearia estes mongóis, fortaleceria os portões pelos quais entraram, impedindo a vinda de reforços. Eu deixaria que se espalhassem em paz pelas planícies férteis do rio Huangheou. Daqui a pouco eles estarão lutando pela sobrevivência. O tempo fará o milagre, majestade, e continuaremos em paz. O imperador sorriu, com o rosto iluminado pelo sábio conselho. Anos depois, quando Gengis Khan passou por ali, teve curiosidade de conhecer o exército que desaparecera sem dar notícias. Descobriu com surpresa que os ferozes mongóis haviam se transformado em colonos educados e corteses. O trabalho nos campos os humanizara. Todos os conflitos, meus caros, poderiam ser resolvidos assim, de maneira inteligente e pacífica. Se usássemos a espada do Evangelho, com a mesma inspiração daquele velho sábio, a vida seria diferente. Guerras e guerrilhas desapareceriam. Se todos aprendessem a espalhar setas de amor aos quatro ventos, as lavouras do entendimento completariam a façanha. As lavouras do entendimento transformariam nosso chão num canteiro de lindas flores, e o amor se espalharia por todo o mundo. Todos os seres humanos gozariam abundância e paz. Nós, os que se consideram nossos adversários, colheríamos os frutos da prosperidade, sem os percalços da desunião e das mortes. Bendizei os que vos maldizem, foi a ordem do grande mestre, cimentando alicerces do seu reino de harmonia e de paz. E a maldição, meus amigos, seria completamente tragada e destruída pela força do amor. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. E para vocês, amigos, além desta câmera, saibam que eu estou vibrando para que desçam votos de prosperidade, de alegria, de paz, de saúde, de tudo o que existe de melhor sobre todos vocês e suas famílias. Mas acima de tudo, amigos, amor no coração. Porque o amor é o cimento que une todas as virtudes do homem. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.